Salve, salve amigos e seguidores do canal Toyota Toyota com o Anderson Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos ao único canal no YouTube Brasil com avaliações exclusivas dos veículos da marca Toyota. Hoje no quadro Toyota 0km eu quero mostrar todos os detalhes do Toyota SW4 Diamond 2024 Turbo Diesel. Esse carro está exposto aqui na Toyota Barigui. Eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Essa é a versão topo de linha, que conta com o interior mais claro, trazendo mais requinte. Ela conta com faróis em LED, sistema de segurança com pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária, câmera 360 graus. Lá no interior, muito espaço interno, 7 lugares, recarregamento de celular por indução sem fio, um sistema de som JBL com 11 alto-falantes no seu interior e uma multimídia de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio e tantos outros detalhes que eu vou mostrar para você logo após a vinheta. Quero começar mostrando os detalhes desse SUV da Toyota, partindo aqui dos seus faróis que saem da lateral, são mais afilados, vindo até a frente. Todo o sistema de iluminação em LED, luz de condução diurna, são esses pontos aqui formando esses 4 formatos aqui em L, que deixam realmente bem aqui aparentes no modelo. Canhão de foco projetor de longo alcance com farol alto e baixo e também acendimento automático dos faróis. Todo o acabamento aqui em black piano, essa moldura em preto brilhante que atravessa toda a frente. Se ela fosse em outra cor ficaria mais aparente, mas como ela está aqui toda no preto, ela fica mais sóbrio. Na parte do para-choque, esses vincos que são bem pronunciados, essa peça com detalhe em preto fosco, onde fica localizado o farol de neblina, que é em LED, sensores de estacionamento dianteiro com alerta de proximidade no painel, que depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento. Todo o detalhe aqui também abaixo, com essa peça, com a grade frontal aqui, com esse aplique em preto brilhante. Como eu falei, ficaria mais aparente numa prata ou numa branca. Aqui fica mais sóbrio. E também refletor aqui referente à indicação de seta e também luz de condução diurna aqui para utilização. Mais à frente ela tem esse detalhe aqui prata e a sua grade inferior ela é maior do que o modelo superior, com as aberturas aqui em preto fosco e também o detalhe em colmeia. Câmera 360 graus aqui no modelo. Mais à frente, aqui acima, você tem a parte da grade superior, que é menor, com as aberturas em preto fosco, e aqui um outro aplique em preto brilhante, e aqui o logo translúcido da marca, que tem aqui sensores com sistema de pré-colisão, frenagem semi-autônoma, ACC, mudança de faixa involuntária. Ele identifica pedestres, ciclistas e também veículos. Uma câmera na parte do para-brisas ali para trazer mais segurança através desse sistema. Os vincos que são lá da parte do capô vindo até a frente, a parte lateral também aqui se unindo na parte da grade. E agora eu quero mostrar o motor da SW4. A sua motorização é 2.8 turbo diesel intercooler com 204 cavalos, com torque de 50.9 kgfm a 3.400 RPM. Ela é um duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha com injeção direta. Ela não utiliza correia dentada, e sim corrente de comando com um bloco em alumínio auxiliado pelo câmbio automático do tipo sequencial de 6 marchas. O turbo intercooler foi posicionado aqui mais à frente, por isso que ela fica aqui bem avantajada essa parte da grade. Também ela conta aqui com um DPF, que é o filtro das partículas do diesel, e não necessita do uso do Arla 32, pois ela faz essa parte do filtro das partículas do diesel de forma automática ou por um botão que você aciona na parte do painel. Vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vem de série no modelo. No capô temos manta acústica, também manta acústica entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior da SW4, que eu vou continuar mostrando para você. Deixe nos comentários o que você achou desse modelo, e se você curtiu esse vídeo, deixe seu like. A sua curtida, isso ajuda muito no engajamento do canal. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscreva em nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Os detalhes na parte lateral começam pelas rodas, elas são diamantadas, aqui da parte das bordas, vindo até o centro, os vincos bem aparentes, pintura em cinza metálico, porta antifurto que já acompanha o modelo de série,
perfil dos pneus 265/60, roda de 18 polegadas em liga leve. Quero abrir a imagem para mostrar a dimensão da SW4, que mede 4,79 metros de comprimento, vão livre de solo de 27,9 centímetros, por isso que ela conta com esse estribo lateral com detalhe em preto fosco, pois ela é um SUV raiz e vai facilitar para que você suba no veículo por conta da altura. Para-barro tanto aqui no primeiro eixo, como ali no segundo eixo. Também todo esse detalhe aqui em preto fosco, que fica bem marcante na caixa de roda. Também um contorno com um vinco da primeira porta até a segunda porta e vincos que passam por toda a lateral e vai até a parte da lanterna traseira. Também aqui na coluna A, preto fosco, aqui abaixo também, câmera 360 graus, aqui repetidor de seta, rebatimento eletrônico, sensor de ponto cego e sensor de tráfego cruzado. Aqui, como a cor predominante dela é um preto metálico, não vai aparecer essa parte aqui, tanto do retrovisor como o teto. Se ela fosse branca e prata, já apareceria desde a coluna A a C, a parte do teto, esses detalhes pretos. Mas aqui na cinza e na preta não vai se destacar essa questão. Aqui as maçanetas são com um detalhe cromado, todo detalhe também aqui fazendo toda a volta na parte envidraçada cromada, também a coluna B com um detalhe em preto fosco, detalhe com a régua aqui no teto em cinza metálico, na coluna C esse detalhe em preto brilhante e também aqui ó os detalhes na caixaria traseira aqui com todo o detalhe em preto fosco e a suspensão traseira aqui é com eixo rígido. E agora eu quero mostrar para vocês os detalhes da parte traseira do modelo. Os detalhes na parte traseira começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento com alerta de proximidade no painel, que depois eu mostro para vocês lá no interior como é o funcionamento. Todo esse detalhe aqui ó, que atravessa toda a parte do para-choque em preto brilhante, que se fosse branca ou prata ficaria mais visível. Essa peça com esse detalhe também em preto fosco, as lanternas elas saem da lateral, vindo até a tampa traseira, todo o sistema de iluminação é em LED. Ela tem essas saliências aqui que ficam bem marcantes na parte da lanterna, com toda essa moldura aqui em preto brilhante também. E esse outro aplique com essa régua que atravessa toda a parte aqui do porta-malas também em preto brilhante. Aqui na tampa traseira, esse vinco que harmoniza lá com a grade frontal, a inscrição Toyota SW4, Diamond e o logo aqui ao centro, todos eles com detalhes cromados. Limpador do vidro traseiro, aquecedor, terceira lanterna de frenagem, spoiler integrado aqui com detalhe também na cor do veículo e a antena Shark Fin. Para fazer a abertura aqui do porta-malas, duas opções. Ou você aperta o botão aqui com a chave presencial, ou você dá o kick down, passa aqui abaixo para fazer a abertura desse porta-malas, que ela tem aqui o sensor por baixo do para-choque para justamente facilitar para que você acesse o porta-malas com a sacola na mão, caixa, enfim, traz mais comodidade. Capacidade do porta-malas aqui são de 500 litros. Ela tem uma opção para 7 lugares, como eu estou mostrando para vocês aqui. Se você manter dessa forma, como está esse banco aqui, as duas fileiras aqui traseiras, aí você vai ter apenas 180 litros aqui nessa parte. Agora, se você manter dessa forma, aí sim, você vai ter os 500 litros aqui para poder estar utilizando. Ganchos tanto do lado esquerdo e direito, tomada 12 volts, kit de ferramentas para você utilizar que está aqui mais abaixo, iluminação halógena também. A parte aqui da terceira fileira, você tem ajuste referente à inclinação aqui dos bancos, também detalhe com cinto de 3 pontos e um encosto de cabeça. Tem também a parte ali com porta-copos para você utilizar, tanto do lado esquerdo e direito. Falei para vocês do sistema de subwoofer que ela tem referente ao sistema JBL. Fica posicionado aqui na tampa, que tem todo esse acabamento em preto fosco. Ela tem as alças do teto e a saída de ar-condicionado aqui para a terceira fileira. Isso é interessante também e traz mais conforto para quem vem aqui na terceira fileira. Para fechar o porta-malas, basta você puxar essa parte ou apertar o botão para que ela faça o fechamento eletrônico. Ela tem sistema anti-esmagamento também, você esbarrou aqui, ela para o fechamento. Tem também a câmera aqui traseira, que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior como é o funcionamento. E mais abaixo aqui você tem a quinta roda, que é o mesmo perfil do pneu, em liga leve, você pode fazer a troca se necessário. Ela conta com assistente de reboque, então você pode estar puxando aqui no engate em torno de 3,5 toneladas e ela vai contrabalancear a carga numa frenagem mais brusca, em um vento lateral, para que você possa estar puxando esse trailer ou algo no engate com mais segurança. Ela conta também com a iluminação aqui de neblina, justamente para facilitar. E na parte de segurança também, ela conta com freios a disco nas 4 rodas, com ABS, com EBD, BAS, assistente de rampa e 7 airbags no total, sendo 2 frontais, joelho para o motorista, laterais e cortina nos vidros.
Os detalhes na fileira dos bancos traseiros começam pelo entre-eixo, são 2,74 m de comprimento. Posicionei o banco do motorista ali todo para trás. Aqui você tem o estribo para facilitar para que você suba no veículo, mesmo assim, ó, de 2 a 3 dedos, como vocês podem ver essa questão do espaço aqui no modelo. A Diamond tem o teto preto com as alças, também iluminação em LED aqui no teto, para você ativar aqui o ar-condicionado, aumentar ou diminuir o fluxo, modo automático ou desligar. Ele tem as saídas aqui tanto do lado esquerdo e direito e lá na terceira fileira, como eu falei para vocês anteriormente. Também ela conta aqui com portas revistas tanto do lado do motorista e passageiro, e esse gancho você consegue colocar uma sacola, uma bolsa, para que não fique solto aqui no carro, com capacidade de 4 kg. Também ela conta com 2 tomadas USB do tipo C e também esse detalhe prata com um porta-trecos para você estar utilizando. O interior aqui ela é mais clara, como vocês podem perceber, com essa parte creme ou bege, trazendo aqui mais requinte para o seu interior. Revestimento dos bancos em couro com essa parte mais lisa, aqui todo pontilhado ao centro. Eu vou descer aqui para mostrar ainda a parte traseira para vocês. Cinto de 3 pontos, encosto de cabeça para todos os ocupantes, também descansa-braço. Aqui com essa parte que você aperta o botão, tem porta-copos para você estar utilizando. Isofix com a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e direito. Alerta de afivelamento para os 3 ocupantes que estão aqui atrás. Você conta também aqui com um detalhe interessante, ela é 7 lugares, né? Então você puxa essa parte para escamotear tanto essa parte do banco quanto a outro, para que você possa acessar aqui a terceira fileira, tanto de um lado quanto do outro. Você puxando essa parte do trilho aqui, você consegue colocar o banco mais à frente, como eu fiz com esse. Então você consegue aqui ajustar entre o espaço aqui das 2 fileiras, justamente por conta disso, por ter a opção para 7 lugares. E também você consegue apertar essa parte e reclinar mais as costas. Olha a diferença daquele banco como está normal e olha esse aqui. Quando não estiver usando as pessoas lá a terceira fileira, você pode estar vindo com mais conforto aqui na segunda fileira. Isso é interessante. Revestimento da porta aqui todo em couro, então você já percebe essa parte bege e aqui é creme, mais clara, tem essa diferença de cores aqui, com um detalhe aqui com a costura aparente. Também inscrição SW4, essa parte aqui prata, e aqui quando você perceber à noite, você vai ter uma iluminação em LED aqui também. Puxadores aqui da abertura da porta cromado, essa peça com a parte aqui em preto brilhante, com acionador do vidro elétrico com a função auto-down, sobe com um toque só, nicho na lateral da porta, porta-garrafas e o alto-falante aqui na porta da SW4. A sua chave é do tipo presencial com uma inscrição SW4 e aqui toda a parte branca que se destaca dos demais modelos. Esse botão vermelho para você acionar para encontrar o carro de uma maneira mais fácil no estacionamento. Ela vai soar o alerta, a abertura do porta-malas e alarme perimétrico e volumétrico no seu interior. Basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, apertar o botão aqui ao centro, a maçaneta, para que você possa ter acesso a SW4 através da Smart Entry, traz mais comodidade. Agora eu quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros. Você tem ajuste elétrico tanto do lado do motorista e do lado do passageiro. Você consegue colocar para trás, para frente, ajustar aqui o ângulo das pernas, a altura do banco e também a inclinação das costas para você deixar de acordo com o seu conforto. E como eu falei para vocês, né, a parte do banco ela é creme e também bege. A inscrição Diamond, a abertura do cofre do motor, a abertura do tanque de combustível que é de 80 litros. E vamos entrar aqui para conhecer o interior do Toyota SW4 Diamond Turbo Diesel, que já está em funcionamento. Quero mostrar para vocês aqui partindo da multimídia, que são de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto, Apple CarPlay sem fio, sistema JBL com 11 alto-falantes e um subwoofer, como eu mostrei para vocês lá na parte traseira. E vamos ver se o som aqui é propício ao carro. Então você tem aqui, não vou colocar muito tempo por causa da parte de direito autoral. Então você tem um sistema de som aqui de muita qualidade. A parte da multimídia já é com o sistema Harman Kardon, os botões físicos, e aqui você tem a parte para selecionar aqui, que é intuitiva ao toque, para você fazer a opção aqui, ó, mídia. Então você tem AM, FM, estações de rádio, favoritos, tem a opção aqui com USB, Bluetooth, você consegue fazer o pareamento também. Voltando na tela aqui, parte com veículos de informações de rota, tempo médio, tempo corrido, autonomia, consumo aqui combinado, histórico referente a consumo, qual que é a média que você consegue estar fazendo aqui com o veículo. Parte com telefone, você consegue fazer a utilização aqui do Bluetooth, ela vai parear com o seu aparelho para você fazer a conexão aqui para atendimento de telefone,
no volante se for o caso, comando de som, configurações gerais do veículo, aqui a parte de equalizações referente ao sistema de som, referente ao sistema do carro aqui e toda a parte do veículo que você consegue fazer toda a parte de configuração aqui na multimídia. Aqui ficou mais fácil, Android Auto e Apple CarPlay é sem fio, basta clicar aqui, ela já vai fazer o pareamento com o seu dispositivo para que você utilize. Lógico, eu não estou pareado aqui, então está muito mais limpa essa parte da multimídia. Se eu não tivesse, estaria com os ícones aqui referente ao seu aplicativo do seu smartphone, enfim, ficaria mais aqui viável para o uso. Ela não tem TV digital e nem GPS integrado, justamente por conta dos aplicativos aqui que você pode estar acessando. Na parte do console central, ela conta com todo esse detalhe aqui em couro, bem macio ao toque, com a costura aparente, uma parte bege e creme, também botão start-stop para fazer ignição aqui no modelo, todo esse detalhe aqui com a iluminação em LED, não sei se vocês vão perceber aí na imagem, também ali na parte das portas ali frontais, como eu mostrei para vocês na parte traseira também. Todo o detalhe aqui em black piano, com as saídas de ar-condicionado aqui acima, mais abaixo aqui. No console central essa parte em preto fosco e aqui já esse detalhe em cinza metálico, imitando madeira, parece aqui, bem bonito essa parte. Ar-condicionado digital 2 zonas, então você consegue colocar uma temperatura para o lado do motorista, outra temperatura para o lado do passageiro. Aqui o detalhe com aquecedor do vidro traseiro, aumentar ou diminuir a velocidade, onde você vai diminuir, onde você vai colocar o fluxo do ar-condicionado, saída do ar-condicionado aqui para a parte traseira ou o reuso da ventilação no interior do veículo. Você que vai decidir aqui o que é melhor. Também seletor da tração 4x2, 4x4, 4x4 reduzido para você fazer a opção. Assistente de descida em rampa, isso é legal para você estar usando em off-road, ela vai identificar qual roda tem a aderência ao solo ali, uma parte com lama, uma descida ali mais íngreme e você não precisa nem pisar no freio, ela faz isso de forma semi-autônoma. Também aqui a ventilação dos bancos dianteiros para você fazer a utilização, tomada USB aqui do tipo A convencional, tomada 12 volts. Para você que tem smartphone com a tecnologia compatível, uma base para recarregamento de celular aqui sem fio. Isso aqui é bem interessante. Aqui você consegue abrir, ó, são 2 porta-copos aqui para você utilizar. A parte do câmbio automático é sequencial, de 6 velocidades que você tem aqui no modelo. Câmera de ré, que também tem a opção, como eu falei para vocês, com câmera 360 graus. Estão escutando esse barulho? Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. E também alerta de proximidade aqui na parte lateral, a parte do sensor de ponto cego e tráfego cruzado. Então você tem aqui as opções no painel e aí você consegue acompanhar, lógico. Falei para vocês que a câmera é 360 graus, né? Então você tem aqui a parte frontal, pode estar no drive, no neutro, no parking. Você tem a parte frontal e a parte 360 graus. Se você apertar a tecla que vem na parte do painel, você consegue mudar, ó, a parte do lado esquerdo e direito dos retrovisores. Apertou mais uma vez, ela volta para multimídia. Apertou mais uma vez, ela volta para a parte frontal aqui da câmera. Parte aqui na câmera de ré tem as linhas de distanciamento. Também quando você inclina o volante aqui, ela vai ajustar a inclinação tanto aqui desse lado como na parte 360 graus, então favorece para você estar utilizando também. Esse é um detalhe aqui bem interessante no modelo para você estar usando no dia a dia. Descendo para o modo drive, para o lado esquerdo as trocas manuais, para frente da primeira a sexta, para trás as reduzidas, todo o acabamento aqui prata na parte aqui do console central. Então utilizando o câmbio manual favorece numa descida de serra para você utilizar como freio motor, enfim. Também aqui, ó, detalhe com freio de estacionamento que é manual, modos de condução. Eco para trazer mais economia, modo normal e o Sport. O Sport ela vai fazer ali uma parte da mudança do câmbio automático mais rápida para você ficar com giro no motor, numa retomada de curva, uma ultrapassagem com mais segurança vai favorecer. Você consegue também aqui ativar ou desativar aqui referente ao controle de tração e estabilidade do modelo aqui, que ele tem assistente de rampa. E também para uso em off-road, bloqueio do diferencial traseiro, que você tem a opção também aqui para ativar ou desativar. Descansa-braço aqui revestido em couro, bem macio ao toque com a linha aparente, você consegue estar puxando, tem todo esse espaço aqui para você estar utilizando da maneira que você acha melhor. Revestimento do banco dianteiro em couro, com essa parte mais lisa, aqui as cores já são creme, aqui já é bege, pontilhado aqui ao centro, essa parte acima também, parte lateral para trazer mais conforto, regulagem de altura do cinto de segurança, o quebra-sol
com a opção do espelho, puxou, acende a iluminação aqui, que é halógena no teto, tanto do lado do motorista e passageiro. Retrovisor é do tipo fotocrômico, vai inibir um reflexo de um carro vindo com farol alto atrás de você. É um item de segurança interessante. Porta-óculos, iluminação aqui em LED e esse botão que você consegue ativar ou desativar o alarme volumétrico. Caso você queira deixar algo que se mova, não vai disparar o alarme aqui no interior. Já na parte do painel, todo o revestimento aqui, ó, é bem macio ao toque em couro, com uma inscrição aqui SW4, que já é o botão para você fazer a abertura. Abrindo aquela parte ali do compartimento aqui do porta-luvas, você não tem climatizado uma fruta ou uma bebida por causa da saída do ar-condicionado aqui. Já esse outro porta-luvas aqui abaixo é maior, ele desce bem devagar, porta-copos, saída aqui do ar-condicionado, a alça para o passageiro, também os tweeters ali referente ao sistema JBL e alto-falantes. Aqui já é com plástico rígido todo o acabamento do painel. Saídas de ar-condicionado com acabamento aqui em black piano e aqui o relógio digital que sempre tem numa SW4. Também todo o acabamento aqui é macio ao toque, só nessa parte aqui com detalhe em couro. As alças aqui para o motorista, os alto-falantes como eu falei para vocês, e aqui na porta do motorista os comandos são iluminados, os 4 vidros elétricos com a função auto-down, sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, regulagem elétrica dos retrovisores, tanto do lado esquerdo e direito, você consegue fazer por essa alavanca, e também essa parte aqui com esse botão que você aciona aqui o rebatimento eletrônico do retrovisor. E ela tem sensor de ponto cego, sensor de tráfego cruzado nessa parte de segurança para você utilizar. Porta-copos aqui para o lado do passageiro, do motorista, aliás. E aqui no painel você tem esses ajustes aqui referente aos controles no botão. Esse aqui para você ativar ou desativar os sensores de estacionamento dianteiro e traseiro. A tecla Idle Up, que é justamente em dias mais frios para ela regular a marcha lenta do motor. Aqui você consegue travar a abertura da porta traseira e aqui abaixo você consegue fazer a abertura da porta traseira lá referente aos porta-malas. Tecla VIN, que é o sistema 360 graus, e a tecla DPF, que é referente ao filtro de partículas de diesel. Ele funciona de forma automática, você vai perceber que o conta-giros ali do carro vai aumentar quando você estiver ali com o motor ligado, e ele vai demorar de 7 a 8 minutos para fazer esse sistema de filtragem. Ou ele aparece uma mensagem no painel, aí sim você vai lá, aperta o botão para que ele possa estar fazendo esse processo da filtragem das partículas do diesel. A sua direção continua sendo hidráulica, regulagem de altura, regulagem de profundidade. Aqui você tem todo o acabamento em couro com a linha aparente, esse detalhe prata. O volante que é multifuncional com comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth e os comandos do computador de bordo que você tem do carro. Já aqui do outro lado, você consegue fazer os ajustes do computador de bordo ali também, se for o caso. E aqui mais abaixo, essa alavanca que é referente ao sistema de segurança Toyota Safety Sense, que identifica pedestres, ciclistas e veículos. E aqui faz parte do ACC, Controle de Velocidade Cruzeiro Adaptativo. Vamos supor que você setou 100 km por hora e não percebeu que o trânsito à sua frente diminuiu a velocidade. Ela vai se igualar à velocidade do carro que está à frente, trazendo mais segurança. Esse botão aqui acima faz parte da mudança de faixa involuntária, que se você mantém ela ativa, quando você não der seta para o lado esquerdo ou direito informando que você está saindo da faixa de rodagem, ela vai te dar um alerta sonoro e visual também para informar que você está saindo da faixa de rodagem. E ela tem assistente de centralização em faixa, ela vai corrigir a direção para que você permaneça na faixa de rodagem. Esse outro botão aqui faz parte do pré-colisão. Esse, se você mantém ativo, ele vai identificar uma situação de risco eminente à sua frente. Se você não tomar uma medida evasiva, ela vai fazer a frenagem semi-autônoma para evitar que você tenha uma colisão com um veículo ou danos mais severos. Isso é interessante no sistema. E também assistente de oscilação ao volante. Vamos supor que você está com muito sono, fadigado ali dirigindo, ela vai perceber que você está oscilando a direção e vai te dar também um alerta sonoro e visual com uma xícara de café ali informando que você pode causar um acidente se você persistir em dirigir com sono. Isso também é muito interessante na parte de segurança. As mudanças aqui no pedal shift para fazer as trocas aqui manuais, se necessários, no volante. Olha o acabamento da parte aqui do volante, igual essa parte aqui do console central. Aqui na parte do painel, você já tem aqui a iluminação em LED, uma tela aqui de 4.2 em TFT, e aqui a parte dos mostradores já são analógicas, né, com a iluminação branca conta-giros, a parte com o medidor de temperatura do motor, medidor do tanque de combustível 80 litros e velocímetro analógico. Indicador de câmbio, temperatura exterior 30 graus, tá bastante calor para gravar esse vídeo para vocês. E aqui abaixo você tem aqui os seletores, ó, você vai colocando para baixo, AM, FM, enfim, você vai alternando, né?
Se você colocar a seta para o lado direito, tem as informações aqui de segurança que você consegue ativar ou desativar. Para o lado direito, todas as mensagens que são importantes no veículo e todas as configurações gerais. Para o lado direito, mais uma vez, aqui você tem a parte com odômetro total, trip A, trip B, médio de consumo, quanto que você consegue rodar com o combustível que você tem no tanque. Você vai colocando para baixo aqui, ó, tá marcando ali para reabastecer, indicador de economia, vai colocando para baixo. Comparação de consumo, aqui quando você esterça a roda tem essa opção para você ver a inclinação da roda, ajuda aí em off-road também. Velocímetro digital, para o lado direito ela vai voltar aqui para a bússola de navegação, mais uma vez para a parte de música. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês da SW4 Diamond Turbo Diesel 2024. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para Ronaldo Félix, da cidade de Aracaju, lá no Sergipe. O segundo salve vai para Leleco Pereira, da cidade de Virgínia, lá em Minas Gerais. O terceiro e último salve vai para Silvia da Silva, da cidade de Ferraz de Vasconcelos, lá em São Paulo. Para você que deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixa embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja para que eu te mande o salve. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal. Até a próxima!